Olá, gente, iniciando aqui a nossa live falando sobre simvastatina, um fármaco muito importante, um dos mais utilizados no dia a dia, é um dos fármacos mais comuns aí no dia a dia, na utilização para paciente que tem dislipidemia, né? Um dos mais vendidos no mundo, né? Um dos fármacos mais comercializados. Claro que ele perde para a atorvastatina está entre as melhores e as mais utilizadas aí no mundo. Por causa do preço no Brasil, a gente acaba não utilizando tanto a atorvastatina, mas a simvastatina é muito comum. Eu vou acompanhar vocês aqui pelo celular também, para ver quem vai responder, quem vai mandar mensagem para mim, mas a gente vai estar agora conversando sobre simvastatina. O que o farmacêutico precisa lembrar, o que ele precisa saber com relação à utilização dessas medicações, tá? Deixa eu colocar meu microfone aqui para ver se ficou legal e para vocês me ouvirem melhor. Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir aí, legal? Só me dá um oi aqui. Tá tudo ok? Estão me ouvindo? Deixa eu mandar mensagem aqui. Portanto, vocês estão me ouvindo, vocês me dão um oi aqui, dá um ok, se está tudo certo, vocês estão conseguindo ouvir o que a gente está falando aqui, se está tudo legal no som, porque daí a gente já começa a trabalhar a parte da simvastatina, o que o farmacêutico precisa saber. 18ª live, tá? 18ª live aqui, falando sobre os aspectos clínicos da utilização deste fármaco que é muito importante, tá? Dá um ok para mim aí, para a gente poder iniciar. Quem está aqui comigo, dá um ok para ver se está tudo certo em questão do som, se vocês estão me ouvindo já. E nós vamos iniciar falando da avaliação clínica no uso da simvastatina, de aspectos relacionados a exames laboratoriais e a outros marcadores, tá? Quem está aqui comigo, está entrando aí ou que está aqui comigo agora, só me dá um oi aí para ver se tá tudo certo, se tem sentido, se vocês estão conseguindo me ouvir, se tá ok aí em relação ao som, tá? Tá me ouvindo não? Não, Marília? Tá me ouvindo agora ou não? E agora? Estão me ouvindo aí? Beleza. Então vamos lá, gente. Vamos iniciar aqui. A Marília confirmou para mim. Vocês estão me ouvindo? Perguntas vocês mandam aqui para mim. Eu tô ouvindo, tô vendo vocês aqui, tá? Aqui no celular aqui também para acompanhar vocês ao vivo, né? Qualquer pergunta vocês mandam aqui para mim. E eu vou falar sobre avaliação clínica no uso da simvastatina. Simvastatina é um fármaco muito comum. Para quem não conhece, talvez tenha alguém aí que não saiba quem é a simvastatina. Simvastatina, na verdade, é um medicamento para reduzir os níveis de colesterol LDL, aumentar o colesterol HDL um pouco, baixar o colesterol LDL e e diminuir o triglicerídeo. Então ela é um medicamento para dislipidemia, para paciente que está com dislipidemia, tá? Baixar o triglicerídeo, baixar o LDL e aumentar o HDL, tá? Talvez vocês estão ouvindo algum ruído aí, meu filho aqui, eu tô no escritório, mas ele tá brincando aqui fora e aí é difícil de controlar, tá, gente? Só para avisar, tá? É um ruído aqui, eu tô no escritório de casa, mas aí o moleque tá correndo ali. Vamos lá, nós vamos explicar o seguinte, que na avaliação clínica que o farmacêutico precisa fazer no paciente que usa simvastatina, tem alguns aspectos que vocês precisam ficar muito atentos. E eu vou mostrar isso passo a passo para vocês agora, através dessa aula, tá? Então, vou mostrar para vocês o seguinte. Primeiro, quando você pensa num paciente que tem problema de elevação do colesterol, que tem o fator de risco de elevação do colesterol e que chegou na farmácia com a prescrição de simvastatina, é porque ele realmente tem fatores de risco para problema cardiovascular. Esses pacientes que têm fatores de risco para problema cardiovascular, eles precisam também cuidar não só do uso da medicação, do uso da simvastatina, tá? Mas também outros fatores que podem causar um dano maior para esse paciente, causando um risco de complicações. Então, a primeira coisa que você precisa lembrar é o seguinte: esse paciente que está tomando estatina, está tomando simvastatina especificamente, ele já é um paciente que provavelmente ele tem um risco cardiovascular alto, por isso que o médico resolveu prescrever para esse paciente essa medicação, ou ele já tem um problema de base. O que mais ele precisa fazer para reduzir as suas complicações? Usar a medicação de forma correta, mas eu preciso lembrar que existem alguns fatores que precisam ser ajustados no dia a dia desse paciente. Então, se esse paciente ele conseguir reduzir o risco de se tornar diabético, melhorando
o seu perfil glicêmico, fazendo atividade física, controlando a glicemia desse paciente, já ajuda muito para evitar o risco que ele pode ter de complicação cardiovascular. Então, baixar a glicemia plasmática dele tem que estar abaixo de 100, tem que estar dentro do índice de normalidade. E vou dar um detalhe para vocês, importante aí. Se ele é um paciente diabético, lembra que essa glicemia ela deveria estar no mínimo abaixo de 130 em jejum, tá? Então, em jejum, abaixo de 130, tá? A gente deveria ter esse paciente utilizando essa medicação, mas ele não pode estar com uma glicemia também muito alta. Essa glicemia ou o aumento da glicemia e resistência à insulina é um fator de risco para elevação de triglicerídeo e para alterações nos níveis de colesterol. Então, esse paciente ele tem que ser um paciente que não pode ter ou que precisa controlar os seus níveis glicêmicos se ele for diabético. O medicamento vai ajudar a baixar o colesterol LDL, vai aumentar um pouquinho o HDL e baixar um pouco o TRI, mas não é o principal, não é só ele a arma desse paciente. Ele precisa também mudar a alimentação, a dieta e, se possível, fazer atividade física. E outros dois fatores, circunferência abdominal. Esse paciente, se ele for homem, ele já tem um fator de risco maior para problema cardiovascular. Se ele tiver acima de 55 anos, ele já tem uma chance maior para ter problema cardiovascular. E se ele tiver circunferência abdominal acima de 102, ele já tem um fator ainda maior para risco cardiovascular. Então, recomendação, reduzir a circunferência abdominal, a gordura da barriga, o tamanho da barriga é importantíssimo. Fazer atividade física seria ideal e reduzir os níveis de glicose desse paciente através do controle glicêmico. Se ele for um paciente normal que não é diabético, glicemia de jejum abaixo de 100. Se ele for um paciente que já é diabético, no mínimo a glicemia dele deveria estar abaixo de 130, tá? Esse é o ideal para que ele tenha um controle e de preferência abaixo de 100, que seria o ideal, daí ele tem um controle mais adequado ainda dessa glicemia. Então, lembra dessas informações. Paciente que é homem tem um fator de risco maior para problema cardiovascular. Paciente que está acima de 55 anos, no caso dos homens, e acima de 65 no caso das mulheres. E se ele tiver acima do peso, IMC tem que reduzir para abaixo de 30, né? O IMC acima de 30 é obesidade, é um fator de risco muito grande para problema cardiovascular. E circunferência abdominal, para mulher abaixo de 88 e para homem abaixo de 102. Esses são fatores que o paciente pode modificar, né? A idade não tem como, sexo também não tem como modificar, né? Mas os outros fatores dá para modificar. A resistência à insulina, a obesidade, a circunferência abdominal, a dislipidemia, parar de fumar é essencial para esse paciente. Então, estou colocando de início aqui os fatores de risco para problema cardiovascular. O ataque da simvastatina, aonde é? Nível de colesterol LDL. O objetivo aqui é baixar o nível de colesterol LDL, tá? Então, baixar o nível de colesterol LDL para tentar reduzir o risco cardiovascular desse paciente. Consequentemente, esse nível reduzindo, você tem uma chance menor de ter complicações cardiovasculares. Lembrando que o medicamento não é milagre. Já vi muito paciente começar a tomar simvastatina e falar: meu colesterol estava alto, agora eu estou tomando remédio. Eu posso comer churrasco à vontade, eu posso comer aquela picanha gorda, eu posso comer fritura, eu posso me alimentar da maneira que eu quiser porque eu estou tomando remédio para baixar o colesterol. Não é verdade. Uma parte do colesterol vem da alimentação e outra parte é produzida pelo tecido hepático. A medicação, ela diminui a produção hepática de colesterol. Não quer dizer que se você continuar se alimentando do jeito que você quiser, comendo o que você acha que tem que comer, não seguindo as regras adequadas de uma boa alimentação, o colesterol seu não vai baixar, ele não vai reduzir. Então, lembra de orientar o paciente para que ele pare de fumar, para que ele melhore a sua alimentação, para que ele aumente o nível de atividade física desse paciente, no mínimo 150 minutos semanais, né? 150 minutos por semana, de preferência 30, 40 minutos por dia, tá? É o ideal para esse paciente fazer atividade física para reduzir os níveis de colesterol, para melhorar a sua condição de vida, diminuir a resistência à insulina, se ele for diabético, melhorar a glicemia dele e reduzir a obesidade e circunferência abdominal. Comecei por aí, explicando os fatores de risco. E agora a gente entra nos medicamentos que podem aumentar o colesterol. Eu vou colocar algumas possibilidades aqui para vocês de medicações que podem sim alterar o nível de colesterol do paciente, tá? Causando o aumento do colesterol e outras medicações que podem aumentar
o triglicerídeo. Então eu vou dar destaque para vocês numa listinha que eu trago aqui para vocês, é o seguinte. Olha aqui, ó. Aumentar o triglicerídeo. Reposição hormonal, estrógeno e progesterona pode aumentar o triglicerídeo, tá? Principalmente estrógeno. O estrógeno pode ser um fator de elevação do triglicerídeo. Quem mais que pode aumentar o triglicerídeo, tá? Beta-bloqueadores diuréticos, normalmente beta-bloqueadores de ação pura, propanolol e atenolol, e diuréticos, esfoliadores de potássio, como furosemida, hidroclorotiazida e clortalidona, são medicações que podem causar intolerância à glicose, resistência à insulina, pode piorar o quadro de resistência à insulina e pode aumentar o triglicerídeo, porque o paciente pode ter essa dificuldade de captação de glicose. Então lembra aí, estrógeno pode ser um fator de elevação do triglicerídeo. Aquela paciente sua que começou a fazer reposição hormonal, é importante que ela faça um perfil lipídico, tá? É importante. Se a sua farmácia oferece o perfil lipídico, fala com ela, olha, fulana, a senhora começou a tomar essa reposição hormonal, né, para diminuir o sintoma da menopausa, tá melhorando lá as alterações, beleza, vamos fazer um perfil lipídico para ver se está tudo bem? Se não está aumentando o triglicerídeo, se não está elevando um pouco mais esse tri aí, já que o estrógeno pode ser um fator de risco sim para elevação do triglicerídeo. Quem mais? Beta-bloqueadores diuréticos, tratamento com corticoide pode aumentar o triglicerídeo também, e medicamentos para HIV, inibidores de protease, pode causar lipodistrofia e aumentar triglicerídeos, tá? Tá alto, Marília. Marília perguntou se 216 está alto. Não quer dizer que está muito alto, mas o ideal é abaixo de 150, tá, Marília? Então o ideal seria abaixo de 150. Nesse caso não está muito alto, mas tem que baixar, tá? Tem que reduzir porque ele é um fator de risco para complicações não só cardiovasculares, como também para problemas de esteatose hepática. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, farmacêutico é o seguinte, vamos lá, estão me vendo aí, vamos conversar um negócio aqui. O paciente chegou com vocês, fazendo reposição hormonal, perfil lipídico importante, tá? Exame laboratorial para entender se daqui para frente essa paciente não vai ter alteração no triglicerídeo, beleza? Começou a fazer reposição hormonal, é importante fazer isso. Tratamento com glicorticoide, mesma coisa. Se for um tratamento para a vida toda, ela vai ter que tomar porque ela tem doença autoimune por algum motivo, é legal estar acompanhando o nível de triglicerídeo para ver se não está subindo, tá? Outra coisa, antihipertensivo também pode ser um fator de risco, tá? Em alguns pacientes mais sensíveis, pode sim elevar o triglicerídeo. Então, diurético tiazídico como hidroclorotiazida, furosemida também como diurético de alça, e beta-bloqueadores, principalmente atenolol e propanolol, podem causar essas alterações. Colesterol, tá? Colesterol, hipotiroidismo pode aumentar colesterol. Outras doenças como anorexia nervosa, tratamento com corticoide novamente, tá? E o tratamento para HIV também pode elevar o colesterol. Então, ficar de olho nesses fatores que podem ser fatores de risco para complicações no paciente, beleza? Vamos lá, simvastatina. Primeira orientação, como é a posologia da simvastatina? Simvastatina é uma medicação que tem uma ação terapêutica sobre uma enzima chamada HMG-CoA redutase. Tem o nome dela aqui, olha. Quem conseguir falar certinho o nome dela vai ganhar um presente no final. Inibidores da hidroximetilglutaril coenzima A redutase. HMG-CoA redutase é o nome dela. Essa enzima tem uma característica interessante. O perfil metabólico dela, de atividade dela, é mais no período onde você, no horário que você diminui a sua taxa metabólica, onde você vai estar dormindo na maioria das vezes. Então, quando você está dormindo, essa enzima está trabalhando. E a simvastatina é um inibidor reversível desta enzima. Ele não é um bloqueador irreversível, é um bloqueador reversível. Isso significa que eu faço o bloqueio da enzima e depois eu desligo dela e deixo ela trabalhar de novo. Então, significa que o horário ideal da utilização dessa medicação seria no horário da noite, quando o paciente vai dormir depois, e isso vai fazer com que eu tenha um bloqueio maior da produção de colesterol. Essa é a orientação básica, acho que todo mundo sabe disso. Simvastatina deveria se tomar no período da noite. Mas eu vou colocar uma situação aqui para vocês que pode ser que vocês tenham que entender de uma maneira diferente. Vamos colocar um rapaz que trabalha de frentista no posto de gasolina e ele trabalha das 7 da noite, ou ele trabalha das 10 da noite a
às 7 da manhã. 10 da noite às 7 da manhã, é o horário dele, tá? Ele faz esse horário aí no horário da noite, na madrugada, tá? E quando ele chega em casa, ele vai dormir. Então eu preciso lembrar o seguinte, quando a gente fala simvastatina é para tomar à noite, na verdade a gente está dizendo o seguinte, que é para tomar no horário que a sua taxa metabólica diminui e o horário que a enzima está trabalhando mais, que normalmente é no horário que você está dormindo. Então, nesse paciente, pergunta, ele trabalha das 10 da noite até as 7 da manhã. E ele chega em casa, toma um café da manhã, por volta das 9, come alguma coisa, por volta das 9 horas ele vai dormir. Qual é o horário? 9 horas da manhã, tá? Qual é o horário ideal para utilizar estatina? Nesse caso, a simvastatina que ele precisa usar. Responda aí para mim qual é o horário ideal nesse paciente. Então, lembrando, ele trabalha das 10 da noite até as 7 da manhã, chega em casa, toma um banho, toma um lanche, vai dormir depois, 9 horas da manhã ele vai dormir. Eu dou a simvastatina à noite para ele, ou qual é o outro horário que eu vou dar a simvastatina? Tá? Simvastatina, tá? É para ser dado no horário que diminui essa taxa metabólica, essa taxa de atividade do organismo, tá? Então a recomendação é que você faça a utilização dessa medicação, tá? No horário que ele vai dormir. Então nesse caso você vai falar para ele, olha, vai utilizar 9 horas da manhã, que é o horário que ele vai dormir. Ele chegou em casa às 7, fez o lanche dele, depois ele vai descansar por volta das 9 horas. Então, 9 horas da manhã é o horário que ele vai utilizar essa medicação. Então, lembrar que tem situações que a gente precisa ficar atento, né? Falar para o paciente, olha, toma de noite. Ele vai entender que é para tomar à noite mesmo, normal, tá? Então, recomende para ele fazer o uso no horário que diminui a taxa metabólica, no horário que ele vai dormir. Com água ou outra bebida, normalmente com água, tá? Não tem problema se tomar com alimento, não faz diferença no caso da simvastatina, então dá para utilizar tranquilamente com alimento ou sem alimento, tá? Olha, o Valber respondeu certo aqui pelo período da manhã, no horário que ele vai dormir, onde a taxa metabólica dele diminui. Então toma cuidado um pouquinho, porque eu já vi muita recomendação aí, o cara era um cara que era enfermeiro, trabalhava aí de madrugada, o outro era frentista de posto, trabalhava de madrugada, taxista, trabalha de madrugada. Tem muita profissão que o cara trabalha de madrugada e a gente precisa ficar atento a essa orientação, tá? Passei da orientação, vamos para o resultado clínico. Quando você avalia o paciente de vocês, você precisa lembrar o seguinte, a simvastatina, ela baixa o nível de colesterol, é o principal foco dela, e ela aumenta o HDL. Aumenta quanto? Em média, na maioria dos pacientes, aumenta de 5 a 10% o HDL. Então, seu HDL é o colesterol bom. Se o colesterol bom está em 40, ele vai aí para uns 45, talvez até um pouquinho mais, 43. Ele aumenta um pouquinho com o uso das estatinas. Não é aquela coisa milagrosa, não. O que aumenta HDL? Atividade física, tá? Atividade física, fazer aí caminhada, fazer sua atividade física aumenta o colesterol bom, tá? Se o colesterol bom seu tiver muito baixo, tiver abaixo de 35, o efeito da simvastatina para aumentar ele é quase nulo. O efeito é muito pequeno para aumentar o colesterol bom, quando o colesterol bom está muito baixo. Então, se ele tiver abaixo de 35, ó, coloquei aqui para vocês, abaixo de 35, provavelmente não vai ter uma elevação muito grande desse colesterol. Triglicerídeo, uma coisa que sempre me perguntam, professor, o paciente tem triglicerídeo alto. Toma simvastatina ou toma fibrato? Gente, estatina, simvastatina especificamente, ela baixa o triglicerídeo também, principalmente se o triglicerídeo estiver acima de 250. Então, se o triglicerídeo estiver mais alto, ela tem uma capacidade maior de baixar o triglicerídeo. Se o triglicerídeo estiver abaixo de 250, ela reduz em 25%, só que ela é dose dependente. Lembra dessa informação, dose dependente significa que quanto maior a dose, maior a redução do nível de triglicerídeo. Então, triglicerídeo mais alto, ela consegue reduzir de uma forma mais efetiva. Triglicerídeo um pouquinho mais baixo, 250, próximo disso, ela reduz em 25% a taxa desse triglicerídeo. E se a dose aumentar, se eu der uma dose maior de simvastatina, ela vai reduzir mais ainda, tá? Então, só para entender essa orientação e para vocês saberem que baixa sim triglicerídeo, não é específico só para triglicerídeo, ela baixa principalmente o colesterol, LDL, colesterol ruim,
baixa o triglicerídeo, principalmente se ele estiver alto, se ele estiver acima de 250, e se ele estiver 250 para baixo, ela consegue reduzir um pouco, uma eficácia um pouquinho menor, reduz em 25% mais ou menos, ok? HDL não tem milagre. Atividade física pode ser uma maneira de você fazer um aumento do HDL. Então, é a forma mais eficiente para aumentar o HDL. Se o seu HDL está em 35, vocês já dosaram HDL aí para ver como é que está o de vocês? Se o seu HDL está em 35, significa que a simvastatina em si não vai fazer muito efeito para aumentar esse HDL não, tá? Tem outra medicação que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas que pode ajudar no HDL muito baixo, tá? O ácido nicotínico aí pode ser uma medicação para aumentar o HDL quando ele está muito baixo. Efeitos adversos. Uma lista enorme de efeitos adversos. Eu vou atentar vocês para duas situações que são específicas, que são perigosas, tá? Tem um monte de efeito colateral que pode acontecer. Inchaço da língua, inchaço da face, é raro isso. Inflamação de vaso é muito raro. Alterações alérgicas podem acontecer, mas é raro. A dor pode acontecer também, mas eu quero que vocês fiquem atentos em dor muscular, tá? E no problema do fígado que essa medicação pode trazer para o paciente. Então, dor muscular, o paciente começou a tomar. Vamos lá, Farma. Seguinte, o paciente de vocês começou a usar simvastatina e a partir daquele momento você começou a acompanhar ele, percebeu que ele está relatando que ele sente fraqueza e dor muscular. Começou a ter cansaço, dor muscular, a sensação que pode acontecer também de fraqueza, em alguns casos até cãibra. Isso pode ser uma característica de alteração e de miopatia, de lesões musculares que podem ser causadas pela simvastatina. Então, ficar atento a essa informação é importantíssimo. Tem efeitos colaterais relacionados à falta de ar, dor de cabeça, inflamações de um modo geral podem causar inchaço, erupção cutânea, alergia, que são muitos efeitos colaterais que podem acontecer, estão descritos na bula, mas são eventos raros. Também é raro a pessoa ter dor muscular. 0,1 a 1% das pessoas que tomam simvastatina podem desencadear miopatia e rabdomiólise. É muito pouco, menos de 1%. Só que é muita gente que usa essa medicação. Então, esse efeito colateral, eu quero que vocês fiquem atentos. O paciente começou a relatar alterações de dores musculares, pode estar relacionado a essas alterações que podem ser causadas pela simvastatina. Outra alteração, vou falar dela mais para frente, que é a alteração no fígado, que precisa ser monitorada por nós, farmacêuticos também, para ver se esse paciente não teve uma lesão hepática. Então, ficar atento a essa dor muscular. Se o paciente começar a apresentar essas alterações, importante aí você avaliar e eu vou mostrar o caminho que você tem que fazer se ele começar a ter essas alterações musculares ou a dor muscular, miosite ou rabdomiólise ou disfunção hepática. Vamos para interações medicamentosas aqui. Gente, presta atenção no detalhe. Quando você tiver um paciente que está usando simvastatina, tomar muito cuidado com o uso de azólico. O paciente está com micose de unha. Ele está tomando simvastatina e pegou micose de unha. Prescreveram para ele intraconazol, tratamento pulso. Sabe como é que é o tratamento intraconazol? 15 dias, pula 15 dias, toma mais 15 dias, pula mais 15 dias. Tratamento pulso de intraconazol. Qual é o perigo do tratamento pulso de intraconazol com simvastatina? Duas coisas. Disfunção hepática, pode causar alterações que podem aumentar ou causar lesão no fígado. E outro efeito colateral, essa associação, ela também pode trazer o risco maior de miosite e rabdomiólise, lesão muscular. Então, presta atenção aqui no detalhe, tá, gente? Quando o paciente de vocês começou a tomar, estava tomando simvastatina, começou a tomar azólico, intraconazol, cetoconazol, até o voriconazol, que é muito difícil, caríssimo, o voriconazol é um caso muito específico para usar, mas intraconazol é comum, cetoconazol também. Micose de unha, ficar atento se o paciente começou a apresentar dor muscular, hein? Porque pode sim potencializar um pouco mais o risco de rabdomiólise. Quem mais? Remédio para HIV, em alguns casos também pode aumentar a chance. Remédios para hepatite C também pode aumentar. Os azólicos é interessante que o tratamento é mais longo, pode durar 3, 4 meses de tratamento aí para micose de unha, por exemplo, com intraconazol. Então, esses trazem risco de rabdomiólise maior. Eritromicina e claritromicina também aumenta essa chance, tá? Aumenta a probabilidade de rabdomiólise. Então, fica atento. O que eu vou pensar? O que eu vou ver no paciente?
O paciente está tomando simvastatina, você já sabe disso, e ele teve uma micose e precisa começar a tomar a medicação agora. Precisa ficar atento para ver se ele não vai ter outras alterações. Se ele começar a se queixar de dor muscular, eu vou mostrar depois o exame que tem que ser feito para verificar se realmente é rabdomiólise ou não, tá? Eritromicina, claritromicina, ciclosporina, genfibrosina e benzafibrato. O genfibrosina e benzafibrato, para quem não conhece, é a medicação para baixar triglicerídeo. Toda vez que eu uso simvastatina com essa medicação, eu tenho que acompanhar o paciente, principalmente nos primeiros dias, para ver se ele não tem aumento da chance de dor muscular, para ver se ele não começou a apresentar essas alterações de dores musculares. Então, ficar atento ao paciente que toma simvastatina com intraconazol ou com cetoconazol, ao paciente que toma simvastatina com eritromicina e claritromicina, ao paciente que toma simvastatina com genfibrosina e benzafibrato e ao paciente crônico que toma simvastatina e tem que tomar amiodarona porque tem arritmia, ou tem que tomar verapamil ou ditiazem porque tem arritmia, ou tem que tomar um lodipino, que é um vasodilatador, né, da família dos bloqueadores de canal de cálcio, que é antipertensivo. Todas essas medicações que eu listei para vocês nessa tabelinha aqui, ó, são medicações que aumentam a probabilidade do paciente ter rabdomiólise ou miosite. Então, sempre ficar atento é importante. Converse com o paciente, ele está precisando usar uma medicação associada, verifica se nos próximos dias ele não vai começar a apresentar sinais e sintomas de miosite, dor muscular, uma dor parecida com uma dor de gripe, sabe? Quando você está com gripe, tem aquela dor no corpo, pode acontecer, fraqueza muscular, dificuldade até para poder andar um pouquinho, uma dor mais intensa no corpo todo. Isso tem a característica de miosite, que pode estar relacionado depois e pode desencadear um processo de rabdomiólise, que é degradação do tecido muscular, que pode ser extremamente perigoso, pode até matar o paciente. Então, ficar atento nessas interações aqui, porque aumenta a probabilidade de miosite e rabdomiólise, tá? Contraindicação direta, vamos lá. Não dá para usar em criança e não dá para usar em gestante, beleza? Criança não é recomendado. A única medicação para baixar o colesterol que poderia ser utilizado para baixo de 12 anos de idade, normalmente é a colestiramina, que é uma resina que normalmente não tem nem absorção, o efeito dela é só no intestino, diminuindo a absorção do colesterol. Então, estatina não dá para usar em criança, tá? É mudança de estilo de vida, é perca de peso, é mudança de hábitos de alimentação e, se necessário, em alguns casos é usado colestiramina, que é o Questran, para baixar um pouco mais o colesterol. Em gestante, contraindicação completa aí, não tem segurança, principalmente porque ela afeta o sistema vascular e ela pode alterar a formação de células. Então, as células em si, ela pode modificar, fazendo mais angiogênese, então ela acaba alterando a função e a formação dessas células. Então, contraindicação no uso em crianças e gestante. E aí vamos para a tabelinha. Eu gosto de trazer tabela porque ajuda bastante no dia a dia, tá? Esses dias atrás eu recebi uma situação clínica do seguinte, que eu acho que é comum na vida de vocês. Uma paciente me ligou, a mãe dela, na verdade, toma atorvastatina. Vou colocar do jeito que foi a história. Ela toma atorvastatina de 20 miligramas. E ela chegou na farmácia e o cara da farmácia falou: eu não tenho atorvastatina hoje, tá em falta, não chegou a minha. Mas eu tenho a mesma que eu posso dar de 20 miligramas que funciona do mesmo jeito, que é a simvastatina. E ela me ligou perguntando: eu posso tomar então a simvastatina no lugar da atorvastatina? Ela é até mais barata. Será se eu posso usar a de 20 miligramas no lugar? E ela tomava a atorvastatina e agora ela tomava a atorvastatina, chegou na farmácia, não tinha, e o cara queria vender uma simvastatina para ela, tá? Deixa eu ver o que a Marina colocou aqui. O senhor tirou uma dúvida, minha pressão nesse dia de 7/2, 16. Já eu falo sobre isso, Marília, beleza? E a minha pergunta é o seguinte: posso fazer essa troca? O que vocês acham? O paciente toma atorvastatina e agora não tinha atorvastatina na farmácia e tal, ela acostumada a comprar naquela farmácia, e o cara falou: não, eu tenho a de 20 miligramas aqui, que é a mesma coisa que a simvastatina. Dá para trocar ou não? O que vocês acham aí? Só manda um oi aqui para mim, sim ou não, que a gente já vai responder. Essa tabelinha já dá uma ajuda bacana, né? Já explica um pouco
sobre isso, né? Eu acho, vamos lá. Então eu vou colocar aqui para vocês, só para vocês verem a tabelinha. Olha, a atorvastatina, tá, de 10 miligramas. O equivalente da atorvastatina de 10 é a simvastatina de 20, ou a pravastatina de 40, ou a pitavastatina também, ou a fluvastatina de 80. Então, para você ver a equivalência, essa tabelinha de equivalência. Se for necessário, tá? Já respondendo aqui a pergunta de vocês, que eu fiz para vocês, o paciente que toma atorvastatina, se por algum motivo não existe no mercado, foi tirada, sei lá, proibida, ou acabou, não está fabricando, teve um problema que não dá para conseguir a atorvastatina. Qual seria a dose de simvastatina equivalente? 40 miligramas, tá? Mas só deve ser trocada se tiver um motivo muito especial que o paciente não está encontrando a atorvastatina. Então não dá para fazer essa troca aleatória não. O cara está errado na farmácia de propor essa possibilidade. Tomava a atorvastatina de 20, tá em falta na farmácia dele e falou: "Não, então leva a simvastatina de 20". Não é a mesma coisa. Para ser equivalente tem que ser 40 miligramas de simvastatina. Mas lembre o seguinte, quanto mais maior a dose de simvastatina, maior os efeitos colaterais que eu vou ter e maior o risco de complicações, principalmente musculares, que podem acontecer com o paciente. Então, se o paciente toma atorvastatina de 40, a dose de simvastatina vai ser a de 80. A rosuvastatina pode ser a de 10, tá? Que equivale a atorvastatina de 40, beleza? Então, não dá para fazer essa troca não é legal e ela pode ser prejudicial para o paciente. Use a tabelinha de conversão se for necessário. Se tiver uma situação muito especial, o paciente não pode comprar, o paciente não está encontrando, não tem no mercado, está faltando, faça a equivalência, tá? Então, só para explicar melhor, o paciente toma rosuvastatina de 10 miligramas. Qual é a dose equivalente de simvastatina que equivale a roso de 10? 80 miligramas de simvastatina equivale a rosuvastatina de 10, tá? Vitorin 10-20 equivale a 80 miligramas de simvastatina, tá? Vamos colocar doses de 80 miligramas. Vamos imaginar que o paciente toma a atorvastatina de 80 miligramas, tá? Não tem dose equivalente, tá, de simvastatina, beleza? Então não tem equivalente aqui, não tem uma dose que eu possa dar para o paciente que seja igual aos 80 miligramas de atorvastatina, tá? Então só reforçando, não tem como fazer essa troca, não é equivalente. 20 miligramas de atorvastatina equivale a 40 miligramas de simvastatina, tá? Então aí a equivalência seria interessante. Se você usar 40 miligramas de simvastatina, você pode ter o mesmo resultado clínico. Lembrando que a atorvastatina e a rosuvastatina tem um detalhinho legal. A atorvastatina e rosuvastatina dá para usar de manhã, sem problema nenhum. Qualquer horário do dia você pode utilizar ela que tem eficácia. Ela tem uma ação de 24 horas. Então eu não preciso esperar à noite, horário de dormir, né, que o paciente possa usar essa medicação. Então a atorvastatina não tem esse problema, nem a rosuvastatina, tá? Tabelinha de equivalência, tá aqui bonitinho, tá? Para vocês acompanharem. Expliquei já o que é equivalente aqui para todo mundo entender. E aí, vamos lá, vamos para a parte dos exames, que eu falei que eu ia falar um pouquinho de exame de marcador também, tá? Todas as estatinas, elas diminuem o colesterol LDL, aumentam um pouquinho o HDL e diminuem o triglicerídeo. O mais comum é constipação como efeito colateral, distensão abdominal, dor de cabeça, fezes amolecidas e raramente o fígado é afetado, mas pode acontecer, tá? Pode ter elevação das enzimas hepáticas, pode ter dano no fígado, além da possibilidade de dor muscular, chamada de miosite, uma inflamação do tecido muscular, e a degeneração muscular, que é chamada de rabdomiólise. Essas alterações elas podem acontecer e são os efeitos colaterais mais comuns ou mais presentes aí na indicação, na utilização da simvastatina. O que eu preciso ficar atento? Primeiro, marcadores. Para saber se a estatina está causando algum problema, a simvastatina está causando algum problema no fígado, a gente precisa marcar as enzimas AST e ALT, TGO e TGP. E para saber se o paciente está tendo alteração muscular, a gente usa a creatinofosfoquinase, a CK. Essa enzima CK tem uma parente dela que é chamada de CKMB.
que está relacionada mais ao músculo cardíaco, que é usada muito quando o paciente tem infarto, ok? Quando o paciente infartou, a gente usa CK-MB. Na maioria das vezes tem esse marcador. Quando o paciente precisa verificar o tecido muscular, a gente usa CK, o tecido muscular geral, a gente usa CK. Então, CK é o marcador de rabdomiólise e AST-ALT é o marcador de função do fígado, ok? Vamos lá. Qual é o valor de referência? Se o paciente tiver um nível normal da função hepática, TGP 40 unidades por litro, até 40 unidades por litro normal, TGO até 41 normal e o nível de CK até 294 para homem e até 211 para mulheres. Até aí tudo normal, tudo beleza, a função do fígado está normal, a CK está marcando como normal, tá tudo belezinha, tudo ok, beleza? Vamos imaginar que o paciente de vocês começou a tomar simvastatina, tá? O que eu preciso fazer, ok? Quando eu começo a tomar simvastatina, é importante fazer uma função hepática desse paciente, principalmente um mês depois do início do uso, tá? Para avaliar se não está tendo alguma alteração no fígado. Vou imaginar que esse cara começou a tomar simvastatina e gemfibrozila, que é para baixar colesterol, triglicerídeos, desculpa. O que eu faço? Um marcador importante, né? Uma marcação importante seria avaliar a função do fígado do paciente através dos marcadores chamados de AST e ALT, TGO e TGP. Mas espera aí, qual é o valor importante significativo caso eu tenha algum dano hepático? Como é que eu enxergo isso? Isso chama acompanhamento farmacoterapêutico, tá? O paciente de vocês começou a tomar estatina, tá? E você quer avaliar a função do fígado para ver se não está tendo algum dano, tá? Pode acontecer, principalmente quando ele associa com outras medicações, por exemplo, para baixar o triglicerídeo ou outros medicamentos. Quero avaliar a função hepática. Normal, 40, AST-ALT. Se ele tiver aumentada acima de 3 vezes, por exemplo, 40 mais 40 dá 80, mais 40 dá 120. Então, se der 120 ou acima disso, pode ser um indicativo de lesão hepática causada pela medicação. A medicação está causando um dano hepático. Então, fiz a marcação, deu 200 de AST e 200 de ALT, tá? Pode sim ser um indicativo dessa lesão hepática, tá? Deu alterado, isso pode demonstrar uma lesão hepática desse paciente. Então, fiz a solicitação do exame, depois de um mês de uso da medicação, verifiquei se o fígado está tudo ok. Se tiver abaixo de 40, tudo normal. Se tiver elevado, principalmente acima de 120, 150, pode ser indicativo dessa alteração. E aquele paciente que estava com dor muscular? Presta atenção aí agora. O cara começou a tomar simvastatina, começou a ter dor muscular depois de alguns dias, tá? Ah, professor, mas será se não é uma dor muscular normal? Será se esse cara não está fazendo uma atividade física mais exagerada, arrumou a casa, limpo? Eu estou na dúvida, eu não sei se essa dor muscular é da medicação mesmo. Qual seria o marcador? CK. CK é um marcador para rabdomiólise, para miosite, e o limite, tá? Ou a elevação e o indicativo de lesão grave, tá? De situação grave, é aumentar de 7 a 10 vezes o limite superior, tá? Limite superior para homem 294, para mulher 211. Então aumentou de 7 a 10 vezes esse limite, aumentou 10 vezes a mais o valor do limite superior. Isso pode ser indicativo de lesão muscular grave. Você precisa recomendar aí a suspensão da medicação, verificar algumas possibilidades que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, essa situação pode acontecer quando o paciente está apresentando um quadro de rabdomiólise. Só lembrar que o paciente não necessariamente precisa ter sintoma. Ele pode ter essas alterações musculares sem apresentar um sintoma muito característico. Mas se ele tiver algum sintoma, você já suspeita. E como é que eu faço para ter certeza? CK. Posso solicitar? Pode, porque é acompanhamento terapêutico. Você pode solicitar como farmacêutico para verificar se não está tendo alguma lesão ou alguma alteração, tá? Espera aí, Priscila. Quando sobe a ALT e a AST está normal. A ALT é mais sensível, Priscila, só para entender. Quando a gente entende que a ALT ela pode ter uma característica de elevação
porque ela é uma enzima que está presente mais no citoplasma. Então, a lesão hepática, ela pode acontecer só com demonstração da elevação de ALT. Não precisa necessariamente a AST estar elevada. Eu tenho elevação de ALT, já pode demonstrar um dano hepático. Por quê? Ela é mais sensível, ela está presente, não que ela é mais sensível, mas ela está presente mais no citoplasma da célula. Então, quando eu tenho uma lesão da célula, ela já é liberada de uma vez. Então, ela sobe de forma muito rápida. É muito comum isso na hepatite, por exemplo. Você tem elevação de ALT, tem elevação de AST também, mas a elevação de ALT é muito maior, por causa dessa lesão hepática. A outra, que é o TGO, ela está presente na via mitocondrial, lá no sistema intracelular, na parte dentro realmente das mitocôndrias e tal. Então o dano hepático tem que ser mais profundo, tem que ser um dano mais, uma lesão mais grave talvez, para você ter essa alteração mais rápida. Mas a ALT ela pode apresentar essa alteração sim e pode ser um indicativo de dano também, tá? Eu falei da elevação das duas, mas pode ter elevação só da ALT, tá? Só da ALT, ok? Colesterol para homem, colesterol é 150, Marília, subiu de 150, desculpa, triglicerídeo 150 não. Colesterol, eu vou mostrar para vocês o valor de referência daqui a pouquinho aqui, aí eu já explico essa informação para você, tá? Vamos lá. Sobre essa questão da ALT, então, Priscila, ela pode sim estar elevada e não necessariamente a AST precisa estar junto elevada, tá? Ela pode só a ALT estar elevada. Tem que lembrar também que existem algumas outras doenças que também alteram a ALT, por exemplo, a hepatite viral pode ser, hepatite medicamentosa por outros medicamentos, né? Paracetamol, por exemplo, é um exemplo clássico. Também posso ter alterações de ALT quando o paciente tem outros tipos de lesão, como o uso de álcool, né, o consumo de álcool. E aí tem algumas correlações que eu não vou colocar aqui que não dá tempo, mas algumas correlações entre a variação de ALT e AST que indica se é uma lesão hepática por uso de álcool ou se é uma lesão hepática por outros motivos, tá? Já considera então que pode sim ser uma lesão inicial. Fica atento, se você tiver essa alteração que esteja relacionada ao uso da medicação, é importantíssimo verificar a possibilidade, talvez, de suspender a medicação, trocar o fármaco para verificar se não é ele realmente que está causando. O primeiro passo seria você diminuir a dose ou, se for um dano muito grave, que as enzimas estão subindo muito, suspender a medicação de imediato, tá? Para evitar qualquer outro tipo de complicação. Então, é sim um indicativo e pode ser um marcador importante se tiver só elevação da ALT, tá? Mas a elevação normalmente é acima de 3 vezes do limite superior. E da CK é acima de 7 a 10 vezes, que indica rabdomiólise, que pode ser um indicativo de uma lesão muscular severa. Então, subiu 7 a 10 vezes a mais, já era, tá? Pode-se fazer suspensão da medicação, porque pode sim causar um dano no sistema renal e inclusive até um risco de morte desse paciente. Eu vou colocar novamente aqui os marcadores e aqui os valores de referência. Então, no caso da CK, ela estaria em 2.900, mais de 2.000, ou em mulheres acima de 2.000 de CK, com associação de dor muscular ou não, pode ser um indicativo de rabdomiólise. Normalmente não precisa ter o sintoma, pode ter o sintoma, que é importante, que é a dor muscular, as alterações musculares, mas não necessariamente precisa ter, ok? O que eu faço? Se o paciente apresentar CK elevada, tá? Se ele tiver dor muscular, tiver aquelas alterações musculares, o que eu faço? Tá? Interrompa a medicação, verifica se melhora quando interrompe a medicação e é possível voltar com a medicação em doses mais baixas para tentar compensar o processo. E aí entra um detalhinho legal aqui para vocês. O ideal seria o médico solicitar a vitamina D, a dosagem de vitamina D. Porque a falta de vitamina D é um fator de risco para a elevação dessas enzimas, principalmente da dor muscular, da rabdomiólise, da miosite e rabdomiólise. Então, falta de vitamina D é um fator que ajuda no desenvolvimento dessa miosite. Dosar vitamina D e repor vitamina D se for necessário. Então, interrompe a medicação, verifica se melhora, verifica a dosagem de vitamina D, se for possível, repõe vitamina D, tá? E depois pode voltar a tomar estatina numa dose mais baixa e, claro, fazendo um acompanhamento, para ver se não vai ter alteração da CK. Se não tiver alteração da CK, tudo normal, tá tudo bacaninha, belezinha, continua a vida. Então, coloquei algumas recomendações para vocês aí.
Posso retirar o medicamento e devo solicitar ao médico. Retira a medicação de imediato se ele tiver dano hepático e avisa o médico, olha, doutor, pedi a suspensão da medicação porque eu estou apresentando, o paciente está apresentando esta e essa alteração hepática que pode ser causada pela medicação específica. É importante você prevenir o que vem na frente, tá, Priscila? É a vida do paciente, tá? O médico vai ficar bravo. O paciente é o mais importante na história. Então eu preciso tentar evitar qualquer dano que eu estou trazendo, que está acontecendo com o paciente. Se você suspeitou, tem um marcador, teve alteração, é indicativo da medicação que está causando essa alteração. Suspende a medicação e fala, doutor, ó, suspendemos porque o paciente está apresentando alteração de ALT, dano hepático, que pode estar relacionado ao uso da medicação. Vamos entrar depois com a medicação numa dose mais baixa, vamos ver se a suspensão vai dar resultado. Tirou a medicação, a tendência é que o fígado volte a trabalhar normalmente. Então, diminui a dose, diminui as enzimas hepáticas. Então, pode fazer sim, o importante é salvar o paciente em qualquer situação, é importante, o benefício do paciente é o mais importante, tá? Gente, fazer atividade física antes de iniciar a medicação é muito importante e faz bem para o paciente. Então, uma estratégia é que o paciente que tem um nível de colesterol mais alto, que talvez tenha necessidade de usar estatina, ele deveria começar a praticar atividade física antes. A atividade física ela pode sim ser benéfica. Em alguns pacientes, a miopatia pode acontecer com mais frequência nesse indivíduo que faz atividade física. Mas a atividade física é sempre benéfica, tá? Reduzir a dose da estatina também pode ser uma estratégia para evitar a dor muscular, a lesão muscular. Isso se já não tiver instalado, se já não tiver acontecendo, tá? Reduzir a potência da estatina. Aí é aquela tabelinha que eu mostrei para vocês. Reduz a dose e pega uma estatina um pouco mais fraca. E aí diminui os riscos de efeito colateral. E reduzir a frequência na tomada da medicação. Se possível, tomar uma vez ao dia, tá? A rosuvastatina pode ser usada uma vez ao dia, né? Ou 2 vezes por semana, sem grande alteração no benefício. Olha que informação legal. Estou falando da simvastatina, né, que é o mais comum no dia a dia, mas a simvastatina tem que tomar todo dia. Se o paciente está tendo alteração muscular por causa da simvastatina, tem a possibilidade de diminuir a dose, tem a possibilidade de reduzir o número de vezes da utilização, só que para reduzir o número de vezes não vai ser possível usar a simvastatina. O que eu vou ter que usar? A rosuvastatina, tá? De duração longa, a rosuvastatina, que pode ser usado uma vez ao dia, tá? Em alguns casos, tá? Usada 1, 2 vezes por semana, trazendo benefício para o paciente e reduzindo o risco cardiovascular, o risco muscular, de lesão muscular para ele. Então é legal a gente lembrar dessa informação. A rosuvastatina, se o paciente tem colesterol elevado, ela pode ser uma opção legal, fazendo uso menos vezes por semana, 2 vezes por semana, e isso evita muita chance dele ter dor muscular, dele ter miosite. Reduzir a frequência de tomada, se ele tomava 2 vezes por dia, o ideal uma vez só. Reduzir a frequência da utilização, se for a rosuvastatina funciona melhor, que ele pode utilizar menos vezes por dia, né? Até em semanas, 2 vezes por semana. Reduzir a dose e reduzir a potência também pode ser uma opção, tá? Alterar a estatina, em alguns casos funciona bem. Se houver necessidade de vitamina D, colocar a vitamina D para o paciente. E, se possível, usar outras medicações. Nós temos outras medicações que baixam colesterol também. Tem outros medicamentos que são bloqueadores da absorção do colesterol que podem ser benéficos. Então, tirar a estatina, tira a simvastatina. Se não dá realmente para usar outra, se a dose baixa continua causando problema, se a frequência diminuída continua causando problema, usa outras medicações que vai melhorar o quadro clínico do paciente também, vai fazer um ajuste no controle do colesterol e não vai causar esse tipo de alteração nele, tá? Meta terapêutica, esse é o foco principal, e aqui entra, Marília, para você aqui, ó, tá perguntando sobre triglicerídeo. Gente, é o seguinte, aqui tá o ideal, vou fechar nessa parte, finalizando aqui já. Ideal, menor que 200 o colesterol total, LDL menor que 100 e colesterol HDL maior que 50.
Então quer dizer o seguinte, que o cara que está com colesterol de 200 para cima, ele já está com colesterol total elevado. Se ele tiver colesterol LDL de 200, ele está com colesterol LDL muito elevado. Então, o ideal é abaixo de 100 e o HDL é acima de 50. HDL não tem milagre, fazer atividade física ajuda muito, tá? Gente, isso salva o paciente. Se ele atingir essas metas, tá? Se ele atingir o nível ideal de colesterol total, LDL e HDL, ele vai ter um risco muito menor de complicações cardiovasculares. Então, a meta que é o importante. Então, lembra da meta. Colesterol total abaixo de 200, LDL abaixo de 100, HDL acima de 50, ok? Paciente atingindo esses objetivos seria o ideal. O mais difícil aqui é o HDL. O LDL e o colesterol total a gente consegue baixar de forma mais rápida. Gente, o paciente que faz uso de estatina, ele deveria fazer o perfil lipídico dele todo semestre, no mínimo no início do tratamento, 1 mês depois, 3 meses depois e todo semestre repetir. Se você não tem problema de colesterol, a cada 5 anos você deveria fazer o seu perfil lipídico para ver se não está tendo alteração. Então é recomendado que você faça nível de colesterol a cada 5 anos. E o LDL ideal mesmo, o ideal seria, coloquei para vocês aqui, abaixo de 100, tá? O ideal seria abaixo de 70, o nível de colesterol ali próximo de 100 para baixo de 100, entre 100 e 70, até um pouquinho abaixo de 70, que seria legal, sem nenhum problema, sem nenhuma complicações. No paciente que já toma medicamento para baixar o colesterol, se ele conseguir atingir abaixo de 100 seria ótimo, maravilhoso, mas se tiver abaixo de 130 eu já estou feliz, porque pode ser que ele não consiga baixar tanto, já que ele tem um nível de colesterol elevado. Então abaixo de 130 aí já estaria muito legal, muito feliz, muito bonito, aí a gente já tem um resultado clínico bom. Então isso já é uma avaliação clínica que você pode fazer com o seu paciente. Quantas vezes eu preciso repetir os exames? Mensal, né, no início do tratamento, trimestral, semestral e anual. Então o paciente começa a fazer o tratamento, primeiro mês ele precisa fazer o exame para ver se o nível de colesterol está baixando, 3 meses depois ele precisa fazer o exame para ver se o nível de colesterol está adequado, já chegou na nossa meta, e se chegou na meta ele vai continuar a medicação de uso contínuo, não é um negócio que você toma, melhorou e para, é de uso contínuo, e aí ele vai fazer um exame a cada 6 meses para ver o nível de colesterol dele, se está tudo normal ou não. Isso é acompanhamento farmacoterapêutico também, beleza? E, claro, anualmente, né? Para verificar depois se a droga está funcionando. Se ele for um paciente controlado, tudo bonitinho, não tem alteração, ele pode repetir uma vez por ano para ver se está tudo normal, beleza? Então fechamos aqui as estatinas, simvastatina na verdade, falamos aí da posologia da simvastatina, como deve ser feita, tabelinha de bioequivalência, de equivalência das estatinas, risco de rabdomiólise, dor muscular, risco de lesão hepática também, colocamos como uns marcadores aí, são informações que a gente precisa lembrar. Utilização no período da noite, no horário que o paciente vai dormir, ou no dia, se ele for dormir durante o dia, se ele dorme durante o dia, recomendação segue o mesmo modelo. As outras orientações de efeitos colaterais também valem, e ficar atento a esses marcadores, que são marcadores que nós precisamos estar visualizando com frequência. Fechou? Valeu, gente. Quem está aqui comigo, se tiver alguma dúvida, manda aqui agora. Se tiver alguma perguntinha aí, manda pra gente. Se gostou, manda um joinha aí também, curte aí. Se não está inscrito ainda no canal, se inscreve aí no nosso canal para dar uma força pra gente aí. Quinta-feira que vem tem mais e nós vamos falar sobre medicamento para insônia. Então, quinta-feira que vem tem aula sobre medicamento para insônia. Quem quiser, entra aí depois na próxima quinta. Vou mandar o link de novo e eu aviso vocês novamente. Se tiver tudo ok, se tiver alguma pergunta, manda pra gente. Aproveita a chance aí para fazer as suas perguntas. Se não, a gente fecha por aqui a live de hoje, a aula falando sobre estatinas aí para os farmacêuticos, especificamente a simvastatina como ponto principal aqui, que é o mais importante da história, uma das mais utilizadas de todas, tá? Alguma dúvida aí, Alessandro? Arília, Altimar, beleza, Priscila. Ah, triglicerídeo 270, tá muito alto, tá alto, Marília, tá bastante alto, tá? Eu já vi triglicerídeo de 600, 800,
Então não assusta, mas é um triglicerídeo que precisa ser levado em consideração. Acima de 270, acima de 250, a estatina, né, a simvastatina, normalmente tem um efeito de baixar bem esse nível de triglicerídeo, ela consegue baixar bastante. Mas o triglicerídeo está muito relacionado à alimentação, então se mudar o hábito alimentar pode ser que reduza bastante o nível de triglicerídeo. Vou mostrar rapidamente aqui, ó, o nível de triglicerídeo é abaixo de 150, ou ideal, beleza? O ideal abaixo de 150, o nível de triglicerídeo, tá? Colesterol total abaixo de 190, HDL acima de 40, o ideal seria acima de 55, mas é difícil pra caramba chegar no HDL tão bom assim, tá? Então é meio complicado, mas se conseguir, seria maravilhoso. E baixar o colesterol salva o paciente. Abaixo de quanto? Colesterol abaixo de 100, tá? Se possível, abaixo de 70, melhora mais ainda, tá? Benefício. Valeu, gente. Obrigado, então. Dúvidas respondidas? Tudo ok? A gente se encontra semana que vem. Convide um parceiro seu, um amigo seu que quer assistir essas aulas. Vou falar sobre medicamento para insônia, tá? Vou falar um pouquinho de benzodiazepínico, vou falar das novas drogas aí que tem, umas drogas bem interessantes para insônia, funcionam bem, e de outras medicações que são utilizadas aí, tá? Também vou falar um pouco sobre isso, beleza? Obrigado, Mara. Obrigado, Marília, Priscila, Ana, o Timar que tá aqui. Quem mandou mensagem para mim aí, valeu. Depois vocês mandam para mim também quem está lá no canal Telegram ou está em contato comigo no WhatsApp. Manda mensagem aí falando de onde vocês são. Eu gosto de saber de onde vocês são, o que vocês já estão fazendo. Se tiver dúvida, pode mandar também. Estou aqui para ajudar vocês, para auxiliar no dia a dia, beleza? Monique também conversou com a gente aqui. O Valber também conversou com a gente. A Mara Lúcia, Denise, a Ana, Elisa, tem muita gente que falou aqui com a gente aqui, que deu muita informação e mandou mensagem. Valeu, gente. Brigadão, tá? Tchau, tchau. Até mais.